E aí, amigos do canal, tudo bem com vocês? Vamos trazer hoje aí mais um sistema de energia solar, diagrama completo, explicado passo a passo, todo o dimensionamento, tudo. E vamos tirar todas as dúvidas aí nos comentários. Assistam aí esse sisteminha com 3 placas de 150 watts, sistema em C20, banco de baterias 12 volts, tudo explicadinho. Confira agora. Mas antes, te peço, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações quando o vídeo subir, participar do salve com a galera lá no final do vídeo. Gostando aí da aula de energia solar e do sisteminha, taca o like, taca o like, vamos direto aí para a aula. Vamos lá, amigos do canal, tudo bem com vocês? Vamos hoje trazer para vocês um projetinho aí de energia solar com 3 plaquinhas de 150 watts, um sistema bem dimensionado, dentro da descarga C20, trazendo aí um sistema com banco de baterias em 12 volts, 150 amperes. Vamos utilizar controlador de carga MPPT de 60 amperes. Estamos trazendo aí um sistema com um inversor não de muita potência, de 1000 watts contínuo, mas pode ser substituído por um inversor da potência que você quiser. Porém, a gente vai estar trabalhando aí com dimensionamento de corrente e cabo para inversor até de 1000 watts contínuo. Temos aí proteção contra a tensão antes de atingir seu ponto ideal. Temos automação com a chave de transferência solar, um sisteminha completo que nós vamos explicar agora todo o dimensionamento e por que foi feito dessa forma agora aqui para vocês, amigos do canal. Vamos começar aqui sabendo porque a gente escolheu associar as 3 placas de 150 em série. Veja, pessoal, antes de começar o dimensionamento aqui, quero só colocar essa informação muito importante. Nem todo mundo fala para os amigos ou passa a informação correta quando você trabalha com um MPPT, um controlador de carga solar MPPT. Alguns fabricantes desses equipamentos, eles pedem que para que a máquina MPPT dê sua eficiência total aí na conversão, ele pede que trabalhe com uma tensão mínima. Esse fabricante aqui, que é o caso, ele para sistemas em 12 volts, ele pede que tenha uma tensão mínima de entrada de 20 volts. Então, vamos pensar aqui. Uma placa solar de 150 watts, ela tem uma tensão aí VMP, que é a tensão em circuito fechado, de 18 volts. Ela tem aí sua corrente máxima de 7,51 amperes e a corrente de curto-circuito de 8,51 amperes. Então vamos pensar, se eu associar essas 3 placas de 150 watts em paralelo, eu vou ter aqui em torno de 22 amperes, perto de 23, porém a tensão vai estar mais baixa, vai estar em torno de 18 volts VMP, e eu vou trabalhar em 12 volts, e o fabricante diz que se eu for trabalhar em 12 volts, eu coloco uma tensão maior do que 20. Então aqui vai funcionar? Vai, só que eu vou ter um dimensionamento que não é eficiente, já vai fazer você perder energia no próprio dimensionamento do sistema. Você vai montar o sisteminha aí desenhado bonitinho, porém como foi mal dimensionado ou não observou as características do aparelho aqui, do controlador de carga, que o fabricante informou essas características, pronto, você já vai ter perda de eficiência porque está mal projetado. Então, a gente escolheu trabalhar aqui em série e o que é que vai ocorrer aqui? Nós vamos ter a soma das tensões, 18 dessa, com 18 dessa, com 18 dessa, 3 vezes 18, 54 volts. Você soma a tensão e a corrente vai permanecer a mesma, 7,51 amperes. Então nós vamos colocar aqui no nosso porta-fusível solar uma tensão vinda aí das placas em série de
54 volts e uma corrente de 7,51 amperes. Antes de falar sobre o dimensionamento aqui da proteção do sistema, do porta-fusível, do fusível, do disjuntor DC e do DPS, vamos aqui mostrar o aterramento do conjunto aqui das placas do arranjo fotovoltaico. Veja, pessoal, esse fiozinho do aterramento aí vai direto para a barra de aterramento, sem passar por barramento ou nenhuma interrupção. Se as placas estiverem todas parafusadas em um perfil de alumínio, um aterramento no perfil já vai fazer a segurança, já vai fazer o aterramento das 3 placas. Se as placas estiverem em ligações diferentes no telhado e elas não se comuniquem através do perfil aí de alumínio, perfil metálico, você vai ter que puxar o fiozinho e fazer a conexão em todas as placas, viu? Fazer o jumper aí entre elas e depois puxar o aterramento. Essa era uma observação importante. Veja, como é que a gente vai dimensionar aqui nosso fusível solar. Antes disso, de falar sobre o dimensionamento, vamos lá, teve gente que perguntou, Tarcísio, por que você está utilizando porta-fusível, fusível solar, se você já tem um disjuntor DC? Não é a mesma coisa? Eu digo, não, pessoal, não é a mesma coisa. São dispositivos diferentes. Você tem aqui o disjuntor DC, um dispositivo de proteção, e você tem aqui o fusível solar, um dispositivo de proteção ultra rápido. Então, se você colocar o fusível solar que eu recomendo e tiver algum problema, algum curto, alguma sobrecarga, o dispositivo, se você não tiver o porta-fusível solar, o fusível solar, o disjuntor vai atuar, porém, ele é muito mais lento, pelo menos aí umas 20 vezes mais lento, por isso que o fusível é ultra rápido. Ele vai atuar ou em segundos, em algumas frações de segundos. E o porta-fusível, o fusível solar, que vai aqui dentro do porta-fusível solar, ele é muito rápido, por isso que ele é chamado ultra rápido. Em caso de curto-circuito, ele é quase que instantâneo. Fração aí de milissegundos ele já atua, protegendo aí todo o sistema aí de uma sobrecarga, de uma sobrecorrente. Então, é uma proteção adicional e muito eficaz no sistema de energia solar fotovoltaico. Vamos lá. Estou entrando aqui com 54 volts vindo desse arranjo aqui, dessa string. Então, vou trabalhar aí com corrente de 7,51 amperes. Então, eu posso colocar aqui um fusível de 10 amperes, que é um valor comercial, e vou estar protegido aqui. Temos uma corrente de curto-circuito maior e ele vai atuar tranquilamente aí nesse valor comercial de 10 amperes. A mesma coisa aqui para o disjuntor DC. Eu posso trabalhar aí com um disjuntor comercial de 10 amperes que vai estar protegendo aí meu circuito. O DPS aqui, que ele fica em paralelo aqui com o disjuntor DC, você vai utilizar aí um valor comercial de 1000 volts DC, que é a isolação dele, e 40k amperes, que é aí o máximo de corrente rápida que ele pode fazer essa comutação da descarga estática para o terra. Pode utilizar esse valorzinho comercial. Entrando aí no controladorzinho aí de 60 amperes, nós vamos ter aqui o disjuntor entre o controlador e o banco de baterias, que eu já vou explicar. No meu sistema eu costumo não usar esse tipo de proteção, porque se você desligar esse disjuntor acidentalmente com o sistema de placas fotovoltaicas ligado, você pode danificar, queimar seu controlador de carga. Então eu coloquei essa aqui tripolar e vou explicar para vocês o porquê. No canal tem uma aulinha aí ensinando a proteger o controlador de carga utilizando esse dispositivo aí tripolar. E aí eu vou resumir aqui para vocês, que é bem simples. Você vai pegar esse fiozinho aqui da string solar e antes dele ir, o positivo da string, antes dele ir para o porta-fusível, você vem aqui, passa direto e vem aqui para o terceiro polo do disjuntor. E a saída desse disjuntor, esse terceiro polo, você retorna para a entrada positiva do porta-fusível solar. Por quê?
Porque se acidentalmente for desligado esse disjuntor, esse terceiro disjuntor aqui, ele vai atuar interrompendo a alimentação das placas ao controlador e vai impedir a queima. Esse disjuntor aqui ele não vai ter a função de proteger a placa de sobrecorrente, não. Quem vai proteger é esse disjuntor dimensionado para as placas. Esse terceiro aqui ele só vai proteger o controlador para que não receba alimentação das placas se a alimentação da bateria for cortada acidentalmente. Agora vamos falar um pouquinho da potência total e da corrente que vai aí para o banco de baterias. Veja, temos aqui 450 watts em placas, painéis fotovoltaicos. Em 14.4 volts, você vai ter aí, isso basta dividir, viu pessoal? Você vai somar aqui, 150 vezes 3, vai dar 450 watts. Nós vamos fazer os cálculos sem considerar as perdas do circuito, que podem variar aí entre 20%, em alguns casos 25%, mas geralmente é em torno de 20%. Mas nós vamos trabalhar sem essa perda e vamos dividir a potência total do painel fotovoltaico, que é 450 watts, pela tensão de recarga. A tensão de recarga de um banco de 12 volts é 14.4 volts. Então, dividindo 450 watts dividido por 14.4 volts, que é a tensão de recarga, nós vamos ter aqui, ó, na saída do controlador, 31,25 amperes. É isso mesmo, pessoal. Nós vamos entrar aqui com 54 volts, 7,5 amperes, e o MPPT vai fazer a magiquinha. Ele vai reduzir a tensão para 14.4, porém ele vai transformar esse excedente de tensão em corrente. E aí vai jogar aqui picos de 31,25 amperes. Se fosse um PWM aqui, a gente ia perder todo esse excedente de tensão. Não vamos falar sobre isso agora porque tem aula no canal. Mas com o MPPT ele vai transformar todo esse excedente de tensão em corrente. Agora veja, a gente está trabalhando aqui com uma bateria de 150 amperes. Temos aí que o fabricante pede que trabalhe com recarga, corrente de recarga entre 10 a 20% da sua capacidade. Alguns fabricantes chegam a pedir 25%, mas vamos aqui pensar em 10% dessa bateria daria 15 amperes, 20%, 30 amperes. A gente está trabalhando aqui com um pico de 31, estamos trabalhando dentro aí da corrente necessária para o carregamento dessa bateria, tranquilamente. Vamos falar agora, vamos relembrar aqui os fios. Pessoal, baixa corrente aqui, ó, fios de 6 mm, geralmente as plaquinhas, que vai até 36 amperes. A gente poderia usar o 6 mm até na associação em paralelo, que somando aí as 3 em paralelo ia ficar em torno de 22, 23, mas em série, trabalhando com baixíssima corrente, 6 mm tranquilo. 6 mm do fusível solar, para DPS, para disjuntor DC, até a entrada do controlador, tudo 6 mm. Do controlador à bateria, nós temos aí um controlador de 60 amperes. Esse POL MR novo, POL M60 Pro, ele controla correntes até de 60 amperes. Então, quem vai utilizar o disjuntor de proteção, utiliza aí o de 63 amperes, que aí está dentro da capacidade máxima do controlador, só para proteger em caso de algum curto-circuito. Já temos aqui nosso segundo aterramento, o aterramento aí do banco de baterias e controlador de carga e alimentação do inversor DC, descendo aqui do terminal negativo direto para o aterramento. Colocamos aqui o barramento e aí uma observação. Nós temos agora essa fiação do barramento ao inversor, que a gente vai calcular aqui a corrente necessária. Como a gente está utilizando aqui um inversor de 1000 watts contínuos e em 12 volts, nós vamos estar trabalhando com alta corrente do barramento até o inversor. Então vamos fazer uma contazinha simples aqui. 1000 watts do inversor dividido por 12,6 volts aí do banco de baterias, nós vamos ter corrente aí de 79 amperes. Então
um fio de 16 milímetros do barramento ao inversor estaria subdimensionado. Precisamos aqui de pelo menos um fio de 25 milímetros para garantir aí, 25 milímetros daria 89 amperes. E a gente ia puxar 79 e ia ficar uma folga. Então, cabos de 25 milímetros do barramento até o inversor de 1000 watts contínuo. Coloquei esse aqui só, não é a marca que vocês devem usar. Você pode escolher qualquer um. Botei só um meramente ilustrativo essa figura. E o disjuntor, se a gente vai trabalhar aí com correntes com esse inversor de até 79 amperes, um disjuntor de 80 amperes DC estaria tranquilo para proteger o sistema. Já vemos também aqui mais um aterramento de proteção aí da carcaça do inversor. Se tiver algum vazamento de tensão AC em alta tensão, já vamos ter aqui um escoamento para o terra, direto aqui na carcaça, independentemente dos outros. E vamos aqui para a nossa saída AC. Nosso inversor tanto faz 110 ou 220. E eu vou mostrar aqui para você que o dimensionamento dessa parte AC é o mais simples, mais fácil. Com um fio de 2,5 milímetros você pode trabalhar tanto em 110 quanto em 220 volts tranquilamente. Pois veja, se eu for trabalhar aqui com um inversor de 110 volts e eu vou usar a potência máxima desse inversor, 1000 watts, eu vou ter uma corrente aqui na tensão AC no máximo 9,909 amperes em 110 volts. Ou seja, um fio de 1,5 mais de 15 amperes, um fio de 2,5 mais de 21 amperes. O de 1,5 já estaria bem dimensionado. O de 2,5 eu acho melhor trabalhar com uma folga bem maior, que a gente pode utilizar aí esse fio de 2,5 tranquilamente. Se for em 220, a corrente vai ser mais baixa ainda. A gente vai dividir em 1000 watts em 220 por 220 volts. Vamos ter corrente aí de 4,54 amperes. Ou seja, o fio de 1,5 e 2,5 vão estar bem dimensionados para qualquer tensão de saída, 110 ou 220 volts. A única coisa aqui que a gente vai deixar mais afinado seria o disjuntor de saída de AC, que aqui a saída do inversor é corrente alternada, disjuntor AC. Porque em 110 volts, 9 amperes, a gente poderia usar o valor comercial aí de 10 amperes. E em 220 volts, como a gente vai no máximo utilizar 1000 watts, seria a potência aí nominal desse inversor, a gente poderia utilizar um disjuntor aí de 6 amperes. Por quê? Porque ele vai estar puxando no máximo uns 4,54 amperes desse inversor. Então a gente pode trabalhar com um valor comercial tranquilamente mais baixo em 220 volts. Lembrando que o inversor de tensão, quando ele é alimentado com a tensão DC, ele demora um tempo, alguns segundos, 5, 6, 7 segundos, dependendo do inversor, para que essa tensão aqui saia de 0 a 110 ou de 0 a 220 em tensão AC. Ela vai ali subindo, 0, 30, 40, 100, 200, até chegar na tensão. Se a gente alimentasse nossas cargas diretamente no inversor, sem ter um circuito aí de proteção de retardo, a gente poderia danificar alguns aparelhos. Então a gente utiliza esse relé digital, que além de proteger contra surtos, sobretensão, subtensão e inúmeras outras funções, vamos utilizar a função dele aqui apenas de retardo, para que ele segure durante 5 ou 6 segundos e depois disso ele arme e mande essa tensão já regulada para a nossa chave de transferência solar. Aqui a gente poderia ligar a carga diretamente aqui na saída do relé digital, sim. Se você não tem nenhuma fonte outra de energia, só é a solar, tá num sítio, aí numa roça, e não tem outra fonte de energia, você pode tirar a automação, que é essa chave aqui, e ligar suas cargas diretamente aqui na saída do relé digital. Se você for fazer automação, o que é automação? Ora, trabalhar com energia solar, quando você tiver energia sendo produzida, sua bateria carregada, aí vai estar trabalhando com energia solar. Quando o sol anoiteceu, parou de produzir, a bateria descarregou, a chave de transferência solar, o ATS, ela vai ler aqui a tensão do banco de baterias, vai ver se está ok, estando ok, ela funciona na energia solar. Quando baixar demais,
para a tensão que você programou aqui, ela vai fazer a transferência rapidamente entre energia solar e concessionária, não deixando faltar energia aí na tomada de sua casa. E essa ATS nós temos, é uma forma de automação. Essa é compacta porque todos os circuitos estão aqui dentro. O circuito de comutação AC, que é a entrada da concessionária, a entrada do inversor de energia solar e a saída para ligar nossas cargas. Tudo num lugar só. E a plaquinha de automação está aqui dentro. E a programação através dos botões aqui da ATS. Você só vai puxar aqui a tensão de referência do banco de baterias que vai alimentar a chave e vai fazer a leitura da tensão desse banco, decidindo qual hora transferir ou não. Se você quiser montar uma automação, como a gente tem a outra aula aqui no canal de automação completa, pode sentir essa ATS e liga ela no sistema de automação montado, que é aquele que vem com a plaquinha de leitura, vem com a contadora, vem com o relézinho de retardo, e aí depois como a gente já tem aula no canal ensinando a montar essa automação manual, a gente só deixa o link aí, mais um card disponível para você verificar como faz e colocar essa automação montada aqui também na explicação. Só lembrando agora das cargas que a gente pode utilizar aqui nesse sistema, viu, amigos? Vejam, se a gente for pensar nesse sistema aí com a descarga C20, nós temos que nosso banco de baterias, ele é um banco de 150 amperes em 12,6 volts. Então, em descarga C20, a gente vai pegar a corrente do banco de baterias, 150 amperes, e dividir por 20 horas. E vai dar em torno aí de 7,5 amperes por hora. O que vai significar o quê? Que o ideal para não danificar seu banco de baterias é utilizar cargas de forma contínua e que gastem 7,5 amperes por hora, o que daria 94 watts. Basta pegar aí 7,5 e multiplicar pela tensão nominal do banco de baterias, que é 12,6. Isso significa que você só vai poder ligar cargas de até 94 watts? Não. Significa que você, de forma contínua, se você deixar aí 94 watts ligado direto durante 24 horas, você não danificaria sua bateria, porque estaria dentro da descarga projetada pelo fabricante para que ela dure ali seus quase 4 anos, segundo o fabricante. Porém, você pode ligar cargas mais pesadas dentro aí da limitação do seu inversor. Por um exemplo, você pode ligar uma carga de 500 watts durante alguns minutos, você vai ter uma descarga mais profunda do seu banco de baterias, porém não vai danificar, porque não é contínuo, você está usando algum pico, você está usando durante alguns minutos algumas cargas maiores, mas se você for usar de forma contínua, aí você tem que obedecer a descarga em C20 recomendada pelo fabricante. Temos aí um C20 pequeno, 7,5 amperes, 94 watts por hora, para um sisteminha também pequeno, porém para que a bateria dure muito. Também nós não temos aí uma produção muito grande para que a gente possa utilizar cargas altas durante muito tempo, também durante o dia. Porque veja, como a gente já falou, 150 amperes precisa aí de no mínimo entre 15 a 30 amperes. Como a gente já vai estar produzindo 30, eu posso utilizar uma carga maior, vai dar uma descarga profunda na sua bateria, e em seguida ele vai utilizar essa corrente para estar recarregando, e se eu mantiver uma recarga alta, ela vai descarregar o banco e não vai ter autonomia. Se eu utilizar uma recarga mais baixa, vai ter carga suficiente, vai ter corrente para manter um uso pequeno, aí o C20, em torno aí de 7,5 amperes, e vai sobrar aí uma corrente para a própria recarga do banco. E aí a gente vai ter um sistema mais saudável. Lembrando que é um sisteminha pequeno, recomendável descarga em torno de 94 watts por hora, ou seja, 7,5 amperes em 12,6 volts. É uma explicaçãozinha, só para mostrar que pode ligar cargas mais pesadas? Pode. Pouco tempo, porque senão você vai fazer uma descarga profunda no seu banco e talvez não tenha corrente suficiente para carregar rapidamente, e aí
manter o sistema cíclico, saudável. Mais dimensionamentos aí, vão nos comentários, pessoal. Peçam aí seu dimensionamento, o que vocês precisam para a gente fazer mais aulinhas aí para vocês. Ficou dúvida? Fala aí no comentário também, tire sua dúvida, não deixe de comentar e aí pedir o seu dimensionamento ou tirar a sua dúvida, beleza? Chegou meu povo! Mas rapaz, nem conto pra vocês, já tinha gravado toda a aulinha, um programa novo aí, com que gravava a telinha aí, a câmerazinha, eu falando com vocês, ó, tinha minha carinha aí, brincando, falando do dimensionamento. Na hora de salvar o vídeo, perdeu tudo, tive que gravar de novo, perdi alguns detalhes, mas espero que tenham gostado. E amigos do canal, tudo bem com vocês? Hoje um formatinho novo, quero apresentar esse projetinho aqui, com 3 placas de 150 watts para vocês. Vou aperfeiçoar aí, vou tentar usar o software aí de maneira correta, deu um erro aí no computador, fazer o que? As coisas de velho é assim mesmo. Mas vamos lá, vamos melhorar cada vez mais. Vamos aí para os amigos que chegaram ligeiro, vocês primeiro e pediram o seu salve e garantiram o seu salve. Tem que acelerar, viu? Vamos garantir o salve aí chegando ligeiro e pedindo logo. Quem foi aí, nosso amigo Messias Santos, lá de São José da Tapera, em Alagoas. Grande abraço ao amigo, cadê? Nosso amigo Eli Souza, membro do canal aí, lá de Maricá, Rio de Janeiro. Grande abraço ao amigo, salvezinho rapidinho hoje. Canal da Jo e nosso amigo Joel Queiroz de Irarema, São Paulo, também ligadinhos no canal, sempre apoiando aí. Muito obrigado pela força de vocês, fico muito grato. Grande abraço aí aos amigos. Nosso amigo Marco Amorim e Edna Batista, lá de Caicó, no Rio Grande do Norte, seguindo aí o canal, assistindo as videoaulas, maratona e as aulas. Vocês aprendem e ajudam o canal. Nosso amigo, quem mais? Vitor Furtado, lá de Benevides, no Pará. Grande abraço ao amigo. E fechando aí, nosso amigo Mauro Sut Júnior, de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Não esqueci mais ninguém. Mas rapaz, fiquei triste, perdi a aulinha completa, já estava tudo gravadinho, bem bonitinho, e perdi, mas tem nada não. Da próxima vem aí mais aulas, vamos aperfeiçoar o canal para os amigos, para que tenham mais conteúdo de qualidade. Grande abraço!